Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre Bridgerton novamente, né? Eu tô comentando a série da Netflix enquanto eu leio os livros também, minhas opiniões, o que eu acho da série. Na verdade, eu tava querendo deixar pra assistir e fazer a reação do teaser junto do trailer, que eu tava esperando que o trailer fosse sair esse mês, já que o teaser saiu mês passado. Só que muita coisa aconteceu essa semana, então eu acho melhor eu fazer em duas partes mesmo. Então vai ter esse vídeo no qual eu vou comentar o teaser, os pôsteres e outras coisas recentes que aconteceram. E num próximo vídeo eu reajo ao trailer. E aí depois eu assisto a temporada e comento pra vocês o que eu achei. Mais ou menos parecido, né, com o que eu fiz da primeira temporada. E eu tô esbarrando aqui na mesa, acho que tá tremendo tudo. A gente tem que lembrar que são adaptações dos livros, né? E seria um sonho para todo leitor que as adaptações fossem perfeitas, fossem, assim, né, a cópia dos livros, extremamente fiéis à obra original, mas é difícil, né? É difícil fazer uma adaptação perfeita porque são mídias diferentes, formatos diferentes. Então, o que é bom pra gente é manter os aspectos do enredo que a gente gosta, manter os personagens, a interação deles da maneira como a gente gosta. E eu tô falando isso porque mais pra frente eu vou entrar num assunto que eu vi no Twitter, uma polêmica rolando hoje. E é muito importante a gente entender que se a adaptação for do nosso gosto ou não, aí a gente não é culpa dos atores, sabe? E pra série Bridgerton, a gente sabe que a Shonda Rhimes teve uma abordagem diferente, né? Na questão da caracterização dos personagens, ela colocou mais representatividade, então a história original é basicamente muita gente branca, porque se passa na era regencial da Inglaterra. Mas ela quis fazer essa diversificada no elenco, que é muito legal, e eu tenho repetido isso desde a primeira temporada, que eu acho isso super válido desde que a essência dos personagens sejam mantidos, porque quando a gente tá lendo o livro, a gente não tá vendo o personagem ali, né? Raras são as vezes em que realmente tem uma descrição completa da aparência deles, então a gente foca mais na personalidade, nas atitudes. Então, desde que eu vi um pouquinho do material promocional da segunda temporada, que teve o Tudum, que eu falei no final do ano passado, eu adorei. Eu achei que as atrizes que eles escolheram para as irmãs Sharma, né, que eram Sheffield, mas como eles mudaram o background étnico delas, agora é Sharma. E eu achei que elas combinavam super, tipo, só de ver a energia das atrizes. Então, eu só tô querendo fazer essa introdução aqui porque rolou uma polêmica com a atriz escalada pra fazer o papel de Edwina, mas eu vou falar disso depois e eu quero primeiro reagir aos vídeos e ficar um pouquinho empolgada com vocês, pra depois ficar um pouco mais séria e comentar essa questão que me incomodou um pouquinho. Então, a primeira coisa que tem aqui, eu vou deixando o vídeo passar aqui do lado enquanto eu estou reagindo. A primeira coisa é o anúncio da estreia da temporada 2. Isso, na verdade, eu já vi. Eu achei que não fosse ser tão interessante assim eu reagir a isso, então eu simplesmente assisti e achei o máximo, achei super legal. Então eu vou só mostrar pra vocês porque eu achei um vídeo super bacana. A gente vai ver o elenco, né, com as roupas atuais, são os atores mesmo. Mas eu achei uma maneira tão interessante, tão divertida de anunciar a data da temporada que a gente tá aguardando tanto, sabe? Então aqui a gente já vê, né, o ator que faz o Anthony e a atriz que faz a Kate. Os dois estão juntinhos porque eles são o par principal. E esse vídeo foi de quando? Pera aí, vamos lembrar. De 25 de dezembro de 2021. Então, assim, eu vou mencionar esses detalhes porque eu acho importante pro argumento que eu vou fazer no final do vídeo. Né? Os dois estão juntinhos aqui e tal. Aí, enfim, muita gente do elenco. Peraí, vou voltando pra quem. Nossa, vou ter que pausar muito rápido. Então tá. Anthony e Kate. Nós temos a atriz que faz a Lady Danbury e a rainha. E nós temos a Eloise, o Colin e a Edwina. Ah, é verdade, foi... A temporada saiu no final do ano, né? Então tava dando mais ou menos um ano que saiu a primeira temporada. Um detalhe importante, quem está junto do Anthony é a atriz que faz a Kate. A atriz que faz a Edwina tá junto dos irmãos dele. Eu vou ficar mencionando esses pontos porque é algo que me deixou muito chateada no dia de hoje. A polêmica envolvendo essa atriz. Então, se vocês já sabem da polêmica, vocês estão entendendo por que eu tô mencionando isso. Se não,
Só preste atenção nesses detalhes, porque eu vou falar mais pra frente. I do hope you find this one informative. Bridgerton returns Tadana. March 25th. 25 de março, ok. Nós já estamos em março, vai sair daqui a mais ou menos 20 dias. Não sei quando eu vou terminar de editar esse vídeo. Eu vi isso no final do ano passado, fiquei super animada. E não trouxe aqui pro canal, mas achei uma maneira super legal de anunciar a data, né? Com um jornalzinho, tipo Lady Whistledown, eles lendo e tal. She's always got the goss, hasn't she? Yeah. And texting her mum. 2022. Ok. O anúncio da temporada foi uma coisa legal? Foi, mas o que é mais interessante do que isso é o teaser. E é aqui que eu vou dando mais pauses e fazendo mais comentários. Porque o que eu acho mais interessante, a gente já viu um pouquinho, né, de Kate e Anthony que eles liberaram no Tudum no final do ano passado. E tudo isso são os materiais promocionais oficiais da Netflix que eu tô vendo. Não são entrevistas de fora, não são suposições. Tô pegando os vídeos oficiais da Netflix pra gente ter um norte, né, do que eles estão divulgando pra gente mesmo. Da intenção deles. Novamente, o menininho correndo com o jornal, né? E todo mundo já lendo. Tá. A rainha. Did you miss me? Adoro esses, gente. Sentiram minha falta. Tem mais. Tem sempre em alguma série alguém que fala isso. Gente, vendo essa imagem, eu só fico pensando no custo de produção dessa série. Olha o tamanho do local e o tanto de gente, de figurante, trajado. Cara, é muito incrível. Ah, é Daphne ali? A Daphne aqui não é essa pequenininha conversando com alguém? The members of our non-questionable identity and needs. Todo mundo lendo, blá blá blá. Ai, os bailes. Ai, as duas. Essas festas, os bailes são sempre maravilhosos. Mas aqui nós vemos, então, né, a Lady Danbury, a mãe Sharma atrás e a Kate e a Edwina. Lindíssimas, nossa. Maravilhosas, sério. E eu comentei isso já no Tudum, mas eu acho que dá pra entender, tipo assim, a Edwina aqui na escalação. A atriz já tem uma cara mais delicada, de menininha. Esses olhinhos assim, tipo, parecendo mais deslumbrada, inocente. A Kate mais parece ser mais firme, mais pé no chão, que é o que são as duas mesmo, né? E elas chegando lá, né? São novas, ninguém conhece elas, vai ser o máximo. Ó, tá a rainha ali. Não sei se eles vão manter isso, né, na temporada, mas na minha memória do livro pode estar falando um pouco, mas pelo que eu lembro, né, o Edwina nos livros, ela foi considerada, tipo, a joia da temporada, né? E então faz sentido tá ela aí perto da rainha e tal, porque ela era aquela menina ideal, né? A partido ideal pros rapazes. Então tem alguém aí indo dançar com ela. Não sabemos quem é, talvez seja o Anthony, o que faria sentido, porque a gente sabe que nos livros ele se aproximou da Edwina primeiro. E vamos lá. É o Anthony. Apareceu rapidinho. Será que eu consigo voltar? Eu já vou adiantar um pouquinho da polêmica que rolou. Tem gente reclamando de um triângulo amoroso. Se você não lê os livros, eu vou dar leves spoilers da história. Então, talvez é recomendável que você pule o vídeo. Mas tem gente reclamando desse triângulo, porque estão botando o Anthony próximo da Edwina. Mas nos livros, isso é coisa bem do início do livro. O Anthony não queria se casar. Então o casamento para ele seria mais uma obrigação. E como ele perdeu o pai e viu o quão a mãe dele ficou triste com a perda do marido, porque os dois se amavam muito, ele não queria morrer e deixar pra trás alguém sofrendo. Então ele decidiu que ele não casaria por amor e sim por obrigação. Então ele ia buscar uma pessoa que fosse uma boa esposa e uma pessoa tolerável, porque ele precisaria aguentar essa pessoa por um tempo.
mas nada além disso. Então, rapidamente ele percebeu que a Edwina seria um bom partido e que ela era uma pessoa tolerável. Então, sim, ele se aproxima primeiro dela. Não é que ele está apaixonado por ela, mas ele se aproxima dela pelo interesse de um casamento que seja um dever mesmo dele e nada além disso. Só que a Edwina e a Kate são muito próximas e a Edwina respeita a opinião da sua irmã mais velha. Então, ela disse claramente que ela só se casaria com quem a Kate aprovasse. Então é aí que o Anthony começa a se aproximar mais da Kate, porque os dois não suportavam. A Kate tinha lido no jornal da Lady Whistledown tudo que era falado sobre o Anthony, sobre toda a libertinagem. Então ela não queria um cara desses com a irmã. Então eu acho que é importante frisar isso, que eles estão colocando, pelo que eu vi no teaser até agora, coisas super condizentes com o que eu vi nos livros. Então o Kate chamando a Edwina pra dançar, provavelmente esse é o primeiro baile que elas foram, onde elas foram introduzidas à sociedade, onde todo mundo conheceu elas. E ele vai na que ele acha interessante. Ok. E aí nós temos essa cena da Kate observando. Eu tinha falado Kate antes da Edwina, gente. Se eu tiver trocado os nomes, desculpa. Mas a gente vê agora a Kate observando tudo. Não é porque ela está com ciúmes porque ela gosta dele. É porque, eu acredito, se ela estiver observando os dois juntos, é porque ela está preocupada com a irmãzinha dela. Beleza. Aqui. Olha lá. O Benedict. Tá. Olha lá. Nossa, eu nem tô vendo o que a Lady Whistledown tá falando, gente. Pera. Essa cena eu não sei se ela já tava interessada nele, não. Foi um olhar que ela desviou dele. Não sei se de implicância ou de, ai meu Deus, não posso olhar pra esse cara. Os irmãozinhos. Adoro a Heloísa, gente. Tá. E novamente, né? Eu não cheguei a ler muito sobre ela, porque eu ainda não terminei de ler os livros, na verdade. Eu só li os 2 primeiros esse mês. Se tudo der certo, eu concluo o 3º e o 4º. Mas a 4ª, que é a Francesca, né? Ela não apareceu novamente até agora. Tipo, ela é a irmã esquecida do rolê. Porque parece... Eita. Porque parece que ela tá morando na casa de alguém na Irlanda, Escócia, não sei. Mas não sei, ela vai ficar morando fora, tipo, durante todos os livros. Nós temos uma cena aí já pra alegria da galera. Legal que o povo coloca ela se abanando. O povo coloca ela se abanando depois da cena dele sem camisa na banheira, né? Nossa, gente, quando vai esse trem muito rápido, tem que parar cada coisa. Alguém de cavalo aqui. Será? A cor do vestido parece cor do vestido que a Kate usa. Tá, a família. Então a gente tem todo mundo menos Anthony e a Francesca. Então alguma coisa acontece aqui. Todo mundo também, tudo... Ó! Interessante que a Daphne aqui parece estar sem barriga, né? Sem gravidez nem nada. Não sei se eles vão botar. Se não me engano, no segundo livro ela estava grávida. Ok, baile, pegação, quem é? Uai, pera. Aí eu não consigo ver direito, gente. Eita, Daphne pegou alguém se beijando. Tá, isso aqui eu creio que seja um flashback do Anthony com o pai dele, que era a pessoa que ele mais admirava no mundo. Newton! Ai, que bonitinho, Newton. Ele não é apenas um cachorro. Ele é parte do protagonismo da série. E agora eles já estão escancarando mesmo a Penélope como Lady Whistledown, então... É isso aí. Pelo menos o pessoal lá não sabe, né? Só o telespectador sabe. Ah, ela falando junto. E também tem a questão, né? Tipo, seria legal se deixasse pra revelar depois? Sim. Mas também todo mundo descobriria pela internet. Entendo a escolha deles. Inclusive eu, que não li o livro ainda, pesquisei na internet pra descobrir, porque eu tava demorando pra ler os livros, então... Tipo, eu li o primeiro, fiquei decepcionada, demorei mais de ano pra ler o segundo, nesse meio tempo eu pesquisei por curiosidade. Ai, que fofinho o sorriso dela. Tá, o Fenômeno tá de volta no 5 de março. Nossa! Eu esqueço que teaser é um trem curto, né? Mas beleza.
O que eu vou comentar agora do Twitter, eu não vi acontecendo. Eu acordei, fui trabalhar, de manhã no trabalho eu peguei o celular, dei uma olhadinha no Twitter, e aí que eu vi sobre a confusão que rolou. Então eu estou falando tudo por cima pelo que eu li que aconteceu. Saíram os posters promocionais de Bridgerton. E uma galera já estava um pouco chateada há um tempinho com a possibilidade de um triângulo amoroso entre Edwina, Anthony e Kate. Eu acho que a definição de triângulo amoroso entre as pessoas pode variar muito. Algumas pessoas acreditam que triângulo amoroso é aquele em que tem um grande envolvimento, que uma pessoa fica com uma, depois fica com a outra, não sabe decidir. Tem gente que acha que triângulo amoroso, na verdade, é quando apenas um interesse, mas ninguém fica. Então, tem essas nuances, essas variações, dependendo da pessoa que está falando. Então, parece que, eu vou até deixar aqui um tweet na tela, tá uma menina falando. Em 3 de fevereiro, matéria falando de triângulo amoroso. 2 de março, matéria dizendo que Anthony só tem olhos pra Kate, fotos e pôsteres. Ganhamos muito. Eu até fui pesquisar sobre isso de triângulo porque eu fiquei muito confusa. E sim, eu reparei que no início do mês passado tava tendo muita divulgação, muitas matérias falando Triângulo Amoroso em Bridgerton, temporada 2. E eu vi que teve uma matéria com o Jonathan Bailey, que é o ator que faz o Anthony, na qual ele mencionou um triângulo amoroso. Nesse caso é teoria minha, mas eu não acho que ele estava falando de um triângulo amoroso no sentido de que ele estará apaixonado pela Edwina e Edwina apaixonada por ele. E aí vai ter o conflito que a Kate também vai se apaixonar por ele, ele também vai se apaixonar pela Kate. Não acho. Eu acho que o que o triângulo amoroso se refere é o que a gente já viu nos livros, que é essa situação que eu mencionei, de que ele se aproxima primeiro da Edwina, porque ele precisa casar por conveniência por uma pessoa que ele acha interessante. Então não quer dizer que ele não gosta dela, mas ele não está apaixonado por ela, é a diferença. No caso, a Edwina também não rejeita de cara as investidas do Anthony, porque ela sente que ela sente que é meio que responsabilidade dela casar bem para ajudar a manter a família, porque o pai morreu, então é a mãe, a irmã e ela. E entre ela e a irmã, ela é a que faz mais o tipo de pretendente ideal. Não que a Kate não seja maravilhosa, mas nos livros é assim, tanto é que ela que vira a joia, né, da temporada, a Edwina no caso. Então ela sente que a responsabilidade dela é arrumar um bom partido, e que ela conseguindo isso, a irmã dela vai ter liberdade para ser feliz e tudo. Então é uma relação muito bonita entre as duas. Então eu acho que é isso que eles estão falando, que no início a aproximação do Anthony vai ser com a Edwina, e ela não vai rejeitar, porque nos livros não foi assim, né? Ela não rejeitou. Então, o que eu acho que é o triângulo que o Jonathan mencionou é que ele vai se aproximar da Edwina por interesse, de conveniência, e achando que ela era, tipo, uma das únicas pessoas que ele toleraria, mesmo não sendo apaixonado, principalmente não sendo apaixonado, e que ela não vai rejeitar firmemente as investidas porque é conveniente para ela se casar com uma pessoa na posição dele. E aí depois, para tentar convencer a Kate de que ele é um bom partido para a irmã, o Anthony vai começar a conviver com ela, e aí que as coisas vão desenvolver entre os dois. Mas eu não acredito que vai ter aquele triângulo amoroso de todo mundo apaixonado um pelo outro, não. Eu acredito que de sentimento, de paixão, a atração mesmo vai ser de Anthony com Kate, mas vai ter isso no início da Edwina. E que não é nem invenção da série, é algo que tá bem no início dos livros e conversa muito com as decisões, com as metas, com os objetivos de cada um dos personagens. Porque não faria nenhum sentido contar a história do passado do Anthony, já que a gente vê cena no teaser que parece ser ele o pai. Não faz sentido nenhum contar sobre o passado dele com o pai, manter a mesma história dele, pra mudar as motivações dele de casamento e colocar ele se apaixonando pela Edwina, porque aí mudaria todo o sentido de tudo, e eu não acredito que fizeram isso. Mas a gente só vai saber assistindo, certo? E aí o que aconteceu? Saíram os pôsteres, e tem um pôster que eu já mostro pra vocês os pôsteres. Tem a Edwina, o Anthony e a Kate juntos. A galera surtou como se tivesse sendo forçado um triângulo amoroso inexistente,
que até na promoção, no marketing da série, eles estão colocando como se fosse um triângulo, sendo que no que a gente viu do Tudum no ano passado, foi uma cena de Anthony e Kate. No que a gente viu de anúncio, por isso que eu falei pra vocês prestarem atenção, no anúncio da data, tava a Simone e o Jonathan junto, né, que são a Kate e o Anthony. E aí a Edwina, que é a Charitra, ela tava junto dos irmãos dele. E quando a gente viu a temporada aqui, a gente viu sim a aproximação dos dois. Mas no teaser, né, que eu tô falando, o teaser mostrou sim a Edwina dançando com o Anthony, mas foi isso, sabe? Não mostrou como se os dois estivessem apaixonados, foi uma dança. E nesses bailes as pessoas dançam. E eles não vão mostrar pra gente cenas do último episódio, eles vão mostrar cenas dos primeiros episódios. E no início, é isso que tá acontecendo, sabe? O teaser é pra mostrar um pouquinho do início pra gente ter interesse em assistir. O teaser não vai dar spoiler pra gente do que é realmente importante. E no próprio teaser mostraram Anthony e Kate também trocando olhares. Então o que acontece? Se existisse apenas o teaser, eu entendo ficar confuso porque mostra ele interagindo com as duas. Mas eles estão promovendo Anthony e Kate há muito mais tempo do que apareceu a Edwina no rolê, entendeu? E aí, o que acontece? Saiu esse pôster e muita gente ficou nervosa. Eu entendo querer um pôster só de Kate e Anthony. Eu entendo gostar do casal principal e torcer pra eles. Eu entendo não querer um triângulo, porque eu acho que se realmente colocassem um triângulo, ia estragar uma história. Porque triângulo é uma ferramenta que usam de enredo, mas essa história não precisa dessa ferramenta porque ela é boa do jeito que ela é, sem precisar desse triângulo mais intenso, digamos assim, mais dramático. Não precisa. É uma ferramenta que, numa história que já tá, né, já tá firmada, que já tá querida, não precisa. Então eu acho assim que seria inventar coisas demais e tentar estragar a história se fossem colocar esse drama desnecessário. Mas não acredito que é o que eles vão fazer. O que acontece? Parece que a Charitra, a atriz que faz a Edwina, ela tava super ativa no Twitter, interagindo com os fãs, respondendo perguntas. E que ela tava super animada, falando do papel, que era um sonho dela se realizando, a coisa mais linda do mundo. Então, quando saíram esses pôsteres e a galera ficou nervosa que não tinha um foco nos pôsteres em Anthony e Kate, a galera começou a ficar nervosa, começou a reclamar, começaram a falar que a Edwina ia estragar tudo, que não tinha que ter triângulo com ela, que não faz sentido. Aí teve gente que fez edição nos pôsteres apagando a Charitra pra ficar só Anthony e Kate. Não foi só recortar a imagem, foi fazer uma edição apagando ela. E isso é meio desrespeitoso com a atriz, né? Como se falasse, nós não queremos você aqui. Eu entendo que a intenção foi outra, mas ela ficou chateada. Então, tinha muita gente comentando coisas negativas, reclamando de triângulo, reclamando da Edwina estar num pôster. E aí parece que a atriz começou a bloquear essas pessoas. E é direito dela de bloquear pessoas que estão aparecendo pra ela falando coisas que ela não quer. Não é porque uma pessoa é uma celebridade, porque uma pessoa famosa e tem muitos seguidores, que ela é obrigada a aceitar abusos, desrespeito e falta de empatia, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde mental primeiro. E aí a confusão continuou muito grande e ela apagou, deletou a conta dela do Twitter, o que é muito triste, porque isso mostra que ela estava no limite para poder deletar a conta e também acaba sendo uma perda pro fandom que fica sem interação com uma das atrizes. Não é a primeira vez que o fandom expulsa das redes sociais atores, o que é bem decepcionante, sabe? As pessoas esquecem que por trás da tela tem um outro ser humano. Eu acho que isso é a principal coisa que a gente tem que lembrar. Então, eu acho importante a gente assistir a temporada antes de surtar por uma coisa. Eu entendo, tem adaptações que estão aí anunciadas, por exemplo, da Karina Ricci, que eu não fiquei muito feliz com escolhas, mas eu não vou sair nas redes sociais atacando pessoas relacionadas com isso, porque eu sei que elas não têm culpa. Os atores estão só trabalhando, sabe? Então, se tem alguém que errou, por exemplo, em colocar um triângulo, eu não acredito que tenha, mas se alguém colocou um triângulo, a culpa é do roteiro, da produção, e não dos atores, que são pagos pra atuar, sabe? Eles não são pagos pra escrever, eles são pagos pra atuar.
Ou se o problema não é na... Que eu vi gente falando, mesmo que na temporada não tenha o triângulo, eles estão promovendo como se fosse um triângulo, e aí a pessoa vai assistir achando que é um triângulo, vai se decepcionar porque vai ver que não é, ou vai se decepcionar que o Anthony vai terminar com a Kate, e isso vai gerar hate pra série. Já é criar um cenário futuro que não existe. E se isso acontecer, é Netflix arcando com as consequências da divulgação dela. Então, tipo, se tem um erro aí, tá, de quem divulgou o marketing da Netflix, não é culpa da atriz. E aí, depois que ela deletou o Twitter, parece que teve uma galera que, tipo, que comemorou, sabe? Não enxergou que as ações deles causaram aquilo. O que eu acho muito, muito chato, sabe? Eu ainda acho que vai sair material promocional. Eu ainda acho que vai sair um pôster só de Anthony e Kate. Mas pro final desse mês, a série vai ser lançada dia 25. A gente tá no dia 3, então tem bastante tempo. Eles não vão gastar todo o material promocional deles na primeira semana do mês, pra no restante do mês não ter o que postar. Então eles ainda vão postar o trailer completo. E eles vão postar mais imagens. Então eu acho que dá pra gente esperar e esse pôster chegar, sabe? E se não chegar, gente, o problema aí de quem? Da Netflix, que tá fazendo a divulgação dela aí da maneira incorreta, não sei. Pra mim não ficou parecendo triângulo. Eu, quando vi esse material, eu não pensei em triângulo. Na verdade, são duas irmãs e o cara, entendeu? Tá claramente. As duas são similares, parecidas o suficiente pra você pensar que elas são irmãs e não pensar primeiro em um triângulo. Sei lá, que se fosse aquela atriz da cantora, que eu esqueci o nome que colocaram dela na série, e a Kate, por exemplo, eu pensaria que é um triângulo, porque eles estão colocando uma pessoa que não tem relação nenhuma com a Kate, mas colocaram a irmã dela, entendeu? Que faz parte do enredo. E eu não acho que eles vão transformar a relação dos três em um triângulo dramático também, porque estragaria não só as motivações do Anthony, mas também a relação das irmãs. E no caso das duas, eu acredito que se qualquer uma das duas demonstrasse estar apaixonada por ele, a outra desistiria, sabe? As duas se amam e se respeitam nesse nível. Então eu acho que a galera se precipitou, acabou gerando um mal-estar da atriz. Eu acho que ela tá certa em deletar a conta dela, porque ninguém é obrigado a ficar vendo coisas que incomodam eles. Já teve uma época que eu desativei meu Twitter, porque eu não tava... Não desativei, mas eu deletei o aplicativo, porque eu não tava gostando do que eu via, tava me incomodando. Então ela tem que cuidar dela mesma, né? Mas eu tô aqui agora no Twitter da série na Netflix pra mostrar os pôsteres pra vocês. Mas aí o primeiro pôster que a gente tem aqui é da Penélope. Maravilhosa. A Penélope como Lady Whistledown já. As cores desses pôsteres estão mais, né, tons mais quentes. Eu sinto falta das cores da temporada passada, porque são cores mais meu estilo, né? Que tinha roxinho, azulzinho e tal. Essa aqui tá mais tons quentes, mas tá lindo também. Então a gente vê, né, a Penélope aqui já com... Então, tô dando zoom aqui. Então aqui a gente já vê a Penélope com a pena e papel na mão, né? Toda Lady Whistledown. Então ela ganhou um pôster só dela. Mas não é exatamente só dela. Se vocês notarem, aqui atrás nós temos Anthony e Kate jogando pau mal, que é já muito legal da gente saber que vai ter a cena do pau mal. Então a gente tem os dois aqui já jogando. Tem Edwina na cena? Não tem. Então acho que se a gente prestar mais atenção nos detalhes, porque, tá, olhou o teaser que teve uma cena dele com a Edwina, olhou o pôster que aparece ele e a Edwina no mesmo pôster junto da Kate, e o pessoal já explodiu, assim. A gente tem que olhar mais detalhes pra ver que eles estão mencionando Anthony e Kate há muito mais tempo e com uma frequência muito maior. Então aqui nós temos Anthony e Kate jogando pau mal. E a Penélope lá, né, observando tudo, né. Tem um pôster só pras irmãs, então claramente tá mostrando que a relação entre as duas não é de rivalidade. As duas bem próximas, as duas similares o suficiente pra ser família. Novamente, love never plays by the rules, o amor nunca segue as regras, mais ou menos isso. Então as duas juntas são uma família, são os personagens novos que estão introduzindo a gente aqui. E nós temos o Newton aqui no meio, super fofo. Pôster das três também, né? A Lady Danbury, a Lady Bridgerton e a Lady Featherington.
Todas elas, todas arrumadas. Uma coisa que eu tô achando só que o pessoal tá na internet, eu concordo, eu acho que tipo exageraram um pouco no Photoshop, na cara da galera. Sei lá, eu achei que a cara delas tá meio photoshopada demais, assim, não só delas, mas das outras pessoas nos pôsteres, tipo, esse aqui, ó, tá muito photoshopado, gente, olha isso aqui, não tá muito natural, sabe? Tirando isso, os pôsteres eu tô achando ótimos. Aí tudo tem as bolinhas do palmal no meio aqui, o pôster pra rainha também, as bolinhas aqui, a peruca dela é enorme, uma vibe bem rainha de copas, os 3 irmãos, né? Cada um com um taco também. Só dar um zoomzinho na cara deles aqui pra vocês verem. Tipo, o negócio também, acho que eles tiraram foto, não deles juntos, acho que tiraram foto de cada um deles separado e depois juntou tudo numa montagem, sabe? Sei lá. A iluminação ficou diferente, tacaram os photoshops, não sei. Aí nós temos Heloise e Penélope, as fofoqueiras, as amiguíssimas, tomando um chazinho. O pôster da discórdia está aqui. Gente, talvez vocês interpretem como triângulo e eu que não vi com esse olhar. Mas é uma coisa que eu acho, tipo assim, que se fosse um triângulo estaria muito escancarado, porque eu realmente não é tentando defender, não é tentando ficar do outro lado. Simplesmente eu vi o pôster antes de eu ver a polêmica. Eu vi o pôster e eu falei, massa, pôster! E a gente vê que o taco preto tá com a Kate. O que parece é o rosa aqui, só que não tá muito rosa, né? O do Anthony, mas é isso, gente. Pôster bonitinho e tal. Dizem que tem detalhes de abelha na roupa da Kate, não prestei atenção, mas é isso, gente. É o pôster da Discord aqui. Ai, que pena. E inclusive eu não entendo porque surtar muito, já que tem esse pôster aqui, que é Anthony e Kate aqui atrás, gente. Não dá nem pra dizer que não é. Isso aqui é o Anthony, isso aqui é a Kate. Falar assim, ah, será que é a Kate? Gente, você não identifica a atriz e a silhueta dela? A roupa. Que ela tá nos outros 2 pôsteres. A mesma roupa. Claramente os dois. Olha só que bonitinho. Olha só que pertinho um do outro. E o taco aqui. A abelha. Muito... Eu achei incrível. Saíram fotos. Olha essa foto, gente. Vai me dizer que eles estão focando demais no Anthony com a Edwina, sendo que aqui é a Kate. Parece que vai ter um diálogo interessante nessa cena. Já quero, já mudando de assunto, já deixando o clima mais leve. Essa thread que a Bridgerton Brasil, né, Bridgerton BR no Twitter fez, que é comparando os pôsteres das temporadas. Então, tipo, eu gostei mais das cores da primeira, confesso. Mas a galera tá triste, porque, por exemplo, o principal pôster divulgado, né, é esse dos 3 na segunda temporada. E na primeira era só o casal principal. Já voltamos nisso, mas tá lá. Então, os 3 irmãos, né, o trio ABC tem pôster nas 2 temporadas. As casamenteiras também nas 2 temporadas. A rainha nas 2 temporadas tem o próprio pôster. Aí antes era a Penélope com os irmãos, agora a Penélope e Heloise. E tem 2 pôsteres extras, que são das irmãs e da Penélope. O fato de ter 2 pôsteres extras me faz acreditar que há, sim, a grande possibilidade de saírem mais pôsteres e imagens promocionais nos próximos dias, juntamente do trailer. Então, eu acredito, sim, que há a possibilidade de sair um pôster estilo esse aqui, do Duke e da Daphne, sendo Kate e Anthony. Mas a gente tem que aguardar. Eu só acho exagerado, desnecessário, tanta confusão. Eu entendo. Todo mundo tem o direito de não gostar, tem o direito de querer uma coisa, tem o direito de não ficar satisfeito. Eu entendo. Eu também me decepciono com adaptações. Mas eu acho que a gente tem que ir com mais calma antes de gerar uma situação muito grande online afetando outras pessoas. Como eu mencionei, adaptações da Carolina Riss. Eu não tô muito animada com as notícias que eu tô vendo. Não fiz um vídeo sobre isso, porque eu quero esperar sair mais coisa pra ver. Mas eu comentei no grupo com meninas, desabafei e falei, eu não tô curtindo muito. Mas eu não fui na internet xingar. Muito menos os atores, que não tem culpa nenhuma das decisões feitas pela produção da série, filme, etc. Se eu for eu acho que a gente tem que saber separar obra das pessoas, não no sentido separar autor e obra, não, mas separar obra das pessoas no sentido de que se você não gostou da temporada, você não gostou
da temporada. Às vezes você não gostou da temporada por causa da atuação de um autor, ok. Da atuação de um ator. Ok, você não gostou da atuação dele, mas não quer dizer que o ator é uma pessoa ruim. Mas às vezes você não gostou da temporada porque o roteiro não era bom. Então, eu acho que você tem todo o direito de não gostar do trabalho de uma pessoa, mas a gente deve respeitar a pessoa que tá por trás, porque todos nós temos sentimentos e a gente nunca sabe, né, como que a outra pessoa tá. Então, ela saiu do Twitter porque ela quis, ela não aguentou a pressão, mas ela deveria, sabe? Enfim, fica o questionamento aí. Vamos esperar sair mais coisas, gente. Vai vir a temporada inteira. E uma coisa final também. Se você não gostou da temporada, se você não gostou da adaptação, tem os livros, entendeu? Você sempre pode reler os livros. Se você gostou dos livros, nada vai superá-los, entendeu? Se um filme conseguir superar o livro pra você, parabéns, incrível. Mas até as adaptações que eu gosto, os livros pra mim são melhores. Então, se tem uma adaptação que eu não curto, beleza. A gente fica decepcionada, a gente reclama? Sim, mas a gente sempre vai ter os livros, então, não gostou? Ninguém tá te obrigando a ver e rever. E vai curtir o livro, vai reler, vai aproveitar a história que você ama, sabe? Então eu só acho assim, criticar, ok, mas cuidado pra não machucar as pessoas. E é isso, então por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê like, inscreva-se no canal, ative as notificações, eu vejo vocês no meu próximo. Tchau!